Boa noite. Vocês já olharam para o céu? Vocês já olharam nessa paisagem as diferentes estrelas, galáxias, planetas que nos circundam? Já pararam para pensar se existe uma vida inteligente fora do nosso planeta? Que a gente pudesse comunicar, conversar? Como seria de fato essa comunicação? E mais importante do que isso, como nós nos comunicaríamos? Porque mais do que se comunicar com eles, isso é uma forma da gente se enxergar. Bom, vamos começar pelo começo. A primeira mensagem que a gente enviou para fora do nosso planeta foi nessa sonda, a sonda Voyager, Pioneer, desculpa. Nessa mensagem, a gente descreveu várias coisas, como nós, a nossa localização, o nosso sistema solar, e tudo isso baseado no átomo de hidrogênio. Porque, se a gente fosse comunicar com outros seres, não haveriam números 1, 2, 3, porque são representações criadas por nós. Então a gente usou o átomo de hidrogênio, que é o mais abundante do universo, como escala de tempo e de medida. Avançando um pouquinho mais, para os anos 80, a gente enviou um disco de vinil, que era a tecnologia mais avançada da época, né? Hoje em dia não é mais. A gente enviou um disco de vinil com as mesmas informações, mas dessa vez com imagens, vídeos e sons do nosso planeta, tentando nos descrever e nos mostrar para quem possa vir interceptar. Avançando ainda mais para frente, a gente enviou uma mensagem de rádio, a mensagem de Arecibo, com uma representação bem abstrata do que seria um ser humano, do que seria o telescópio, que é isso aqui, e o DNA aqui. Então, assim, apesar da gente enviar mensagens, no fundo a gente sabe que muito raramente vão ser interceptadas. Muito dificilmente. Eu queria trazer uma imagem para vocês aqui. Essa é a nossa Via Láctea. Olha o tamanho. É uma estrutura pequena para o universo. Desde que a gente começou a emitir ondas de rádio, há mais de 200 anos, viajando na velocidade da luz, que é a mais rápida possível no universo, esse foi o raio que a gente chegou. Olha aqui na Via Láctea. Mal dá para vocês enxergarem. A velocidade da luz é muito pequena. E para a gente atravessar grandes distâncias, vai ser muito difícil, porque se for existir alguma vida inteligente, não vai estar perto de nós. São tantas variáveis que, para isso, o astrofísico Frank Drake criou a equação de Drake, com todas as variáveis que precisa para realmente existir vida fora da Terra. São inúmeras variáveis, então é muito, muito difícil. Mas mesmo assim, então por que a gente ainda insiste? A gente está gastando dinheiro com isso? Sim. Nos últimos 20 anos, foram gastos mais de 120 milhões de dólares apenas para buscar ondas de rádio enviadas por potenciais seres. Mais de 120 milhões de dólares para a gente simplesmente ficar escutando rádio. Nos últimos anos, já foram gastos mais de 12 milhões de dólares, o que é muito dinheiro. Mas por que a gente faz isso? Porque a gente tenta responder com essas mensagens uma questão muito maior do que busca por outros seres. Uma questão que milhares de cientistas e filósofos gastaram muito tempo pensando. O que é ser humano? Bom, para a gente falar quem nós somos para outras pessoas, a gente primeiro tem que pensar em nós. Quem nós somos de fato? O que nos torna humanos? O amor, a cooperação, a evolução, a filosofia, a arte, a matemática, são tantas coisas que nos fazem humanos. E hoje em dia, eu olho para a sociedade e vejo que também existem outras coisas que não nos fazem tão humanos. Que eu fico me perguntando, isso é ser humano? Isso somos nós? Isso é a nossa raça? Desigualdade, refugiados, guerras, pobreza, miséria, são tantas coisas que a gente faz que a gente não deveria fazer. Isso é de fato ser humano? Não existe uma... A gente não para pensar nisso e pergunta, somos nós de fato? É a nossa espécie cometendo isso com nós mesmos? Eu acredito que existe de fato um distanciamento entre a nossa sociedade e o ser humano de fato, o que a nossa espécie é. Então, assim, aqui, nas mensagens que a gente enviou, na sonda Voyager, com imagens, filmes, enfim, a gente tentou nos descrever enquanto ser humano. Crianças de diferentes raças aprendendo como se não houvesse distinção. Um mercado cheio de produtos, como se todos os seres humanos pudessem comprar esses produtos. Crianças aprendendo, trabalhadores. Uma casa, bom, eu não sei vocês, mas eu não acho que todo mundo mora numa casa desse nível assim. Então, assim, eu vejo que existe um distanciamento. Porque isso, de fato, é ser humano, eu concordo. Isso resume a nossa humanidade. Mas o que a gente pratica aqui na Terra não é, de fato, ser humano. Então, assim, o que nós queremos ser enquanto espécie? A gente quer ser a espécie que nós somos hoje ou a espécie que nós nos enviamos, nós nos mostramos? Então, assim, eu acredito que a gente tem que mudar enquanto sociedade, enquanto espécie, para fazer do mundo um lugar melhor para todos, para a gente voltar a ser a nossa espécie de novo. Porque hoje em dia eu vejo que, com tantos problemas sociais, tanta miséria, tanta pobreza, não existe mais de fato uma espécie humana.
Pode existir uma sociedade humana, mas a nossa espécie é pautada na cooperação. Desde as cavernas, com caças, a gente sempre se ajudou. E hoje em dia eu vejo que não existe mais isso. Então eu faço convite para vocês. Da próxima vez que olharem o céu, antes de olhar para cima e ficar imaginando, pensando e pensando, olhem para o lado. Olhem para quem divide o planeta com vocês. Quem a gente pode ajudar hoje? Quem a gente não pode melhorar enquanto sociedade para fazer da humanidade de novo a humanidade, fazer a Terra um lugar melhor para todos? Muito obrigado.